volta ao Estúdio 36 no oferecimento de Bela Casa. Sempre uma sugestão de bom gosto e decoração. Encontrar harmonia em casa, no trabalho e em você mesmo para agregar mais qualidade de vida no dia a dia. Esse é o objetivo da técnica do Eneagrama, que busca o autoconhecimento e ajuda na compreensão da maneira de agir e pensar das pessoas, o que proporciona mais facilmente a aceitação das pessoas como elas realmente são. Você quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Eu converso agora com o psicoterapeuta e fundador do Instituto Eneagrama no Brasil, Márcio Alberto Schutz. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, boa noite. Eu queria que você primeiro esclarecesse o que caracteriza o Eneagrama. Muitas pessoas que estão em casa não sabem nem o que é. O Eneagrama ele ficou conhecido no Ocidente por ser um mapa que descreve 9 emoções humanas, as 9 paixões humanas. Desde o orgulho, a vaidade, a inveja, a raiva, a gula, a luxúria, a indolência. E ela nos ajuda a perceber como elas atuam na gente, como elas estão em algum momento, essas emoções... No comportamento das pessoas. Exatamente, elas estão literalmente dirigindo o comportamento das pessoas. De forma positiva, às vezes, como uma força propulsora, e outras vezes de forma negativa, sendo um freio de mão puxado. E como é que surgiu essa terapia baseada no Eneagrama? Eu sou psicoterapeuta haitiano. E quando conheci o Eneagrama, que descreve exatamente essas 9 emoções, eu fiquei fascinado porque Reich, que é esse psiquiatra contemporâneo de Freud, ele falou muito das emoções, mas em forma de tensão muscular. Então, por exemplo, no nosso trabalho do Instituto Eneagrama, quando a gente fala de raiva, a gente não fala só de uma predisposição psicológica, a tendência ao perfeccionismo, à exigência, mas sim tensão no segmento oral, tensão no segmento visual. Um envolvimento muscular, corporal. Exatamente. Até porque emoção e músculo acabam sendo a mesma coisa, né? Ninguém diz assim, olha, eu estou tão tenso hoje, sabe? Tão tenso. Não. As pessoas que estão tensas normalmente, né? Elas demonstram exatamente. Que estão tensas. E essa leitura é o trabalho que a gente vem desenvolvendo no Instituto agora há 11 anos, exatamente. O Eneagrama e a psicoterapia haitiana. E de que forma pode ser aplicado esse Eneagrama? Porque ele entra no dia a dia das pessoas, nos relacionamentos conjugais? Exatamente. Nós no Instituto temos alguns programas. Temos o programa que é o aplicado ao dia a dia, que tem o foco exatamente nos relacionamentos conjugais, familiares e também profissionais. A ideia é fazer com que a pessoa, a partir da descrição dessas 9 emoções, perceba qual das 9 ela tem maior força, predomina nela. Nela. Exatamente, que vai dar como se fosse um eixo de como ela percebe a realidade. Por exemplo, a gente está falando de raiva, ou vamos dar um medo, por exemplo. O medo é uma emoção bem básica, né? A pessoa que tem medo como emoção predominante tem a tendência a perceber a realidade a partir do risco. Será? E tende a abandonar o que ela quer em função daquilo que é mais seguro. Isso acaba fazendo com que ela estruture o que a gente chama de um padrão de comportamento, onde há uma evitação de qualquer situação onde possa causar ameaça. Isso não quer dizer que medo não seja ruim, seja só ruim. Não, medo é bom. Eu brinco e digo assim, né, que quem não tem medo é a pessoa que anda a 220 numa moto, sem as mãos, sem os pés, sem os dentes também, né? Ou seja, a gente precisa ter medo. Mas quando a dose é exagerada, nós chamamos de vício emocional. E quando é um vício emocional, sequestra o indivíduo. Ele faz com que ele tenha uma perspectiva da realidade baseada nessa emoção. Outra pessoa que tem outra emoção tem outra perspectiva. E aí vão haver alguns conflitos. Entender isso nos ajuda tremendamente a desfazer alguns conflitos. Entender que a pessoa lá, ela tem outra perspectiva, que a emoção predominante nela é outra. E aliada a essas emoções, existem 9 tipos de comportamento, é isso? Exatamente. E que comportamentos são esses? Quais são os 9? Então vamos lá. Por partes. O tipo 1 do Eneagrama, a emoção 1 é a raiva. Né? Eu estava brincando um pouco sobre a raiva antes. E gera esse padrão de comportamento que nós chamamos de o perfeccionista. Acaba sendo uma pessoa extremamente exigente com as coisas, tensa com as coisas, onde o esforço é o tema principal. São os devotos à meritocracia. Só merece quem fez, quem se esforçou. Claro, não há nada mal com esforço. O problema é quando ela se torna um vício emocional. Aí só vale se tem esforço. A pessoa acaba gerando muita tensão ao redor dela, nos relacionamentos. Porque ela exige que as pessoas sejam como ela é tão exigente quanto. Já a emoção 2, que gera o tipo 2, é o orgulho. É a sensação de eu dou conta, eu sou capaz. E não há nada mal com isso também. Que bom que possamos nos sentir capazes. Mas, quando é um vício emocional, essa emoção sequestra o indivíduo. Aí o que acontece? Ele acha que ele é capaz do que ele não dá conta. E ele se passa. Todas têm qualidades e defeitos, exatamente. Nunca nenhuma vai ser a perfeita. Não existe perfeita. Esse é o barato do trabalho do Eneagrama. Não existe perfeito, não existe ideal.
O fato é identificarmos qual delas estão literalmente influenciando positiva e negativamente. Negativamente da gente. A gente tem que se reconhecer. E qual que é a importância desse autoconhecimento? Ele nos ajuda tremendamente a lidar com a maioria dos nossos conflitos, né, conjugal, familiar, e também perceber que muitas coisas que geramos nos nossos conflitos vêm exatamente da nossa perspectiva. Nós somos, digamos assim, os responsáveis por muitos dos nossos